Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez para tirar as dúvidas que vocês nos mandam lá nas redes sociais, por isso é importante vocês nos seguirem e estarem mandando, seja na caixinha, seja por mensagem, seja nos comentários aqui embaixo também, depois que o vídeo é publicado, depois a gente volta, retorna e tira a dúvida de todo mundo. Então sejam bem-vindos a mais esse episódio. Eu sou a Bianca, tenho 11 anos de carreira, sou neuropsicóloga, vocês já me conhecem nos outros vídeos, e hoje eu estou aqui com a Vanessa. Olá, pessoal. Me chamo Vanessa Carvalho, neuropsicopedagoga. Trabalho com a Bianca. Isso. Gente, tanto a Vanessa quanto a Luana, elas foram escolhidas a dedo, né? Tanto que a Vanessa, ela indicou a Luana e a gente trabalha lá na clínica realmente com algo de qualidade, um padrão ímpar, né? Que a gente sempre exige para o acompanhamento das crianças, principalmente porque fazemos diagnósticos, avaliações, reabilitação e normalmente quando chega para nós o buraco já é mais embaixo no popular, né? Já passou muitas vezes por outros profissionais. Pessoal, o tema hoje é algo que já está chegando, né? Então é a matrícula das nossas crianças na escola. Eu já citei isso num dos primeiros vídeos onde eu estava com a Luana, né? Muitas vezes nós preparamos lá a mochilinha, o uniforme, né? A gente explica ali para a criança que vai para a escola e o horário que vai e tudo mais. Mas muitas vezes, né, dentro de tudo isso, da lancheirinha, do caderninho, das canetas, dos lapisinhos, a gente acaba esquecendo do emocional, esquecendo do psicológico, né? E aí nós vamos falar sobre o programa, né, que nós já conversamos algumas vezes aqui na clínica. E também, né, é uma das únicas clínicas que tem aqui em Ponta Grossa, ainda continua sendo a única, né? A única. A gente trabalha com um programa que se chama PIAFEX, né? O que é o PIAFEX, Vanessa? É o Programa de Intervenção à Autorregulação das Funções Executivas. O que são as funções executivas? As habilidades, né, que a criança precisa desenvolver para ser um adulto eficiente. Perfeito. E quando a criança é indicada que passe pelo PIAFEX? Sempre. Não há necessidade de ser uma criança neurodivergente, né? Isso tem que ficar bem claro. Criança que costuma demonstrar um comportamento que um pouco difícil. Aquela criança que a gente escuta as pessoas falarem assim, é fase, já passa. Muitas vezes não é fase. Vai continuar, né? Criança que é irritada, chorona, chora à toa, ou não tem paciência, quer tudo para ontem, né? E hoje a gente está vendo muito isso, né? Devido à tecnologia. Tecnologia é bom, mas para criança, demais faz mal, né? Então, as funções executivas, elas deixam de ser habilidades desenvolvidas na criança, né? Porque a criança fica muito centrada naquilo, nas telinhas, YouTube, e acaba demonstrando comportamentos que não são normais, né? E aí, esses comportamentos acabam refletindo lá no ambiente escolar quando elas estão matriculadas, né? Nós usamos o PIAFEX como uma estratégia de intervenção do preparo psicológico e emocional dessa criança para a entrada ali na escolinha, né? No ensino infantil. Hoje é obrigado no Brasil a matricular já com 4 anos. Muitos pais matriculam antes e a gente acaba usando o PIAFEX para essa criança desenvolver essa habilidade de ficar sentada na carteirinha por certo determinado tempo, conseguir entender que vai ter hora de brincar, hora disso, hora daquilo, conseguir fazer essa divisão e também interação social. O PIAFEX não é um programa que é aplicado apenas com uma criança. Normalmente a gente trabalha com 2 a 4 crianças para eles já entenderem essa rotina escolar, né? O que você pensa sobre os ganhos nesse contexto? Da criança ser desenvolvida em conjunto. Isso. Ela observando a outra criança, eu diria assim que elas desenvolvem mais rápido, né? Assim, um grupinho de 2, 3, 4 crianças, eles vão trocando informações entre eles. A gente vê como é bonitinho, né? Tem dificuldade aqui, o outro ajuda, né? A gente vai criando, faz de conta com eles, auxiliando eles, né, na proposta, e eles vão desenvolvendo, sim. A gente sabe, chega lá na clínica criança que não fala, né, não verbal, a gente vai trabalhando junto no relacional, dentro da musicoterapia, e eles vão desenvolvendo, né. Lembrando que é tudo focado na parte da neuropsicopedagogia, né, junto, sim, em conjunto. Criança que não brinca, criança que não conversa com o outro, vai fazendo a intervenção relacional, né, e eles vão desenvolvendo. Sim.
Vanessa, e esse programa, ele tem quanto tempo de duração, né? Quanto tempo os pais vão levar os filhos lá para poder fazer o Piafex? Então, ele tem início, meio e fim, né? Seriam 10 sessões. Mas a gente pode, sim, estar ali aumentando um pouco as sessões, fazendo uma reabilitação naquele contexto e tirando ali tanto os benefícios quanto aquilo que ainda ficou para ser desenvolvido. Sim. É importante, né, que não é sempre que a gente está fazendo a divulgação do Piafex, né? O nosso objetivo maior ali na clínica, nós usamos ele mesmo como ponte da criança sair de casa e ir para a escola. E entender que ela está indo para a escola, o que é esperado dela e como ela deve se comportar. Né? Tornar esse processo um pouco mais fácil, né? Então, sim, normalmente a gente acaba fazendo essa divulgação sempre no finalzinho, início do ano, né? Mas é algo como a Vanessa comentou, muitas vezes é dali, do Piafex, né? Que a gente tira várias demandas, várias ideias e várias necessidades ali de uma reabilitação, de uma intervenção, de uma própria terapia para essa criança desenvolver dentro do que é esperado, né? Quais são os principais ganhos, assim, que você vê hoje nas crianças que passam por esse programa? Então, eu vejo, assim, que a criança consegue desenvolver suas habilidades, tanto na parte do controle inibitório da criança, memória de trabalho. O que é controle inibitório? É justamente aquela parte da criança do não parar, o controle emocional, a questão da irritabilidade, o não focar, a atenção, não sentar, sabe? Então, isso falta muito, né? Então, os ganhos, principalmente essa parte que eu digo sempre e repito, e a questão também do social. Aprender a se desenvolver num ambiente social. Você estava falando a memória operacional, e aí eu fiz uma pergunta até para as pessoas entenderem melhor o que é o controle inibitório, né? Mas sobre a memória operacional também, né? Você poderia explicar um pouquinho para os pais, para a gente poder entender melhor esse ganho também? Tá, a memória operacional, ela entra a parte do foco, da atenção, da organização, do raciocínio, né? Só vantagens, então. Só vantagens. Pessoal, é muito importante a gente entender, porque muitas vezes quando a gente fala autorregulação, funções executivas, é um programa de 10 sessões, né, em média ali, né, os pais não entendem. E realmente, talvez o início desse vídeo seja um pouco chato para vocês, mas mesmo assim, deixa o like, tá? Então, nós estamos aqui tentando tornar algo mais acessível, que como só nós trabalhamos isso aqui na cidade, a gente gosta de ter, né, o vídeo, a Luana também já participou, já respondeu por um viés que ela aborda lá dentro da população ali, dos pacientes que eu encaminho para ela, né? E a Vanessa também, ela engloba outra parte e outra percepção, né? Então, a gente tem visões ali diferentes, né, sobre o mesmo programa, mas com aplicações ali focadas dependendo da anamnese que vocês vão passar, né? O que é anamnese? Perguntinhas, 1000 perguntas. Do porquê vocês estão procurando, qual o objetivo. Aí a gente vai definir se vai passar com a Luana, se vai passar com a Vanessa e o que a gente vai, né, trabalhar o enfoque das turminhas. Até a gente comentou que é feito para de 2 a 4 pacientes, né, no mesmo horário ali. A questão, gente, não é misturado um monte de paciente. A gente faz uma triagem para ver, né, quais são mais parecidos, quais se conectam melhor, quais vão ter uma vantagem, quais... O objetivo final é, né, até essa parte. Então, como a Vanessa falou, às vezes a criança, ela tem uma dificuldade na fala, a gente coloca alguém ali mais tranquilo, alguém que ele se identifique melhor e aí ele queira ser melhor para esse coleguinha, né? Isso ajuda eles também a quererem ir, não faltarem, isso, né? Exatamente. Porque eles sempre querem ir, para eles o dia de terapia, né, é maravilhoso, eles sempre estão lá. Vanessa, essa parte dá para fazer por convênio? Uma novidade que nós temos, dá sim. Nós atendemos pelo convênio. Isso, nós atendemos pelo Paraná Clínicas e pelo Nossa Saúde. Né? Para fecharem até, porque vocês mandam mensagem, é valor, 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 né? Existe sim um valor para o programa, né? Que ele pode ser ali pago à vista, no Pix, ali você vai ganhar um desconto. Ou ele pode ser realmente parcelado no cartão de crédito. Então, a gente parcela ali ele até 5 vezes, né? Normalmente, para que todos os pais possam ter acesso, né? Que nem eu falo, item obrigatório, na minha opinião, a qualquer criança que está aí na escola ou que ainda não se adaptou, né? Ou ela está iniciando ou ela não se adaptou. A parte, né, das meninas, elas sempre vão falar as outras vantagens e tudo mais,
porque elas que aplicam o programa e dali elas tiram bastante demanda para fazer reabilitação, tratamento, intervenção, terapia, né? E encaminha para os profissionais corretos, muitas vezes identificando as dificuldades. Mas é algo que faz bastante diferença, né? Uma criança que vai preparada emocionalmente, né? Para uma criança que só caiu lá e de repente mas eu quero minha mãe, mas a mãe não vem, vai ficar lá 4 horas pelo menos, né? Sim, exatamente. Imagine agora os pais podendo dar oportunidade de algo grandioso desse para os seus filhos. Que presentão que é, né? Esse engajamento para o futuro deles, né? Sim, perfeito. E o quanto vai mudar, né? Eu vejo assim que a criança, quando ela já começa com um mecanismo saudável, com atenção, com cuidado, aprendendo a refletir, eles sabem dizer muito mais, né? O que eles estão sentindo, por que eles estão sentindo. Sim, exatamente. A parte emocional também, né? A gente trabalha bastante, avalia, né? Desenvolve com eles, eles conseguem ter essa autorregulação, né? Eu lembro um pai, uma vez, Vanessa, que ele chegou no consultório falando que ele estava estranhando porque o filho dele estava chegando em casa e em alguns dias ali ele dizia, eu estou com raiva, eu estou com muita raiva. Né? E aí ele falou, não é normal uma criança sentir raiva? Eu falei, sim, é. E provavelmente ele está falando porque nós estamos nomeando as emoções, nós estamos ensinando o que ele sente para ele saber onde colocar. Então, quando a gente fala em autorregulação, é realmente a criança perceber, né? Então, todo mundo aqui, né, acredito que é os adultos que estão assistindo esse vídeo, às vezes chega de mau humor em casa, tá irritado, tá com outras coisas, né? Eu tava falando pras meninas antes de vir pra cá, que eu tava com uma tristeza e que eu sei que aquela tristeza ali era efeito colateral de uma medicação, né? E eu não demorei, acho que algumas horas, assim. Falei, não tem motivo pra estar triste, tal medicação tem efeito colateral que pode causar isso, né? Então, provavelmente é a medicação e já falei analisado pra elas, né? Então, isso significa o quê? Que eu sei identificar minhas emoções, as causas das minhas emoções, o rastreio. E isso se aprende e é muito mais fácil quando é a criança, né? Como eu disse, o pacientinho, ele sentiu raiva. Ele falou, eu estou sentindo raiva. Ele sabia que estava sentindo raiva. Né? Então, a autorregulação, quando a gente fala dessa parte emocional e da importância realmente de dar atenção ao emocional da criança, né, dentro desse período onde ela vai para a escola, onde vai mudar a rotina dela, ou ainda crianças que não se adaptaram, que ainda têm dificuldade de procurar e estar lá, muitas vezes é porque elas não sabem o que é esperado, o que elas estão sentindo, ou por que aquilo está acontecendo, né? Isso, exatamente. Perfeito. Quer complementar mais alguma coisa? Não, quero não. Nós estamos gravando alguns vídeos, então a Vanessa, ela não tem mais comentários. Pessoal, se vocês tiverem dúvida, perguntas, eu acredito que a gente respondeu bem. Nós temos mais um vídeo no canal sobre o Piafex, né? Então, são 2 abordagens diferentes. A gente tá de olho ali nos comentários para ver se vem alguma dúvida ou não. E a gente vai esclarecer, tá? Não tem muito como a gente detalhar, porque ele é tão mágico, ele é tão bom, que tem que fazer, né? Sim. Então, se realmente vocês têm condições, se a criança está com dificuldade, ou vocês realmente querem mandá-la, né, pro ensino, pro desenvolvimento de uma maneira mais completa e mais preparada, né, para essa nova fase que os pequenininhos vão entrar, né, vocês podem entrar em contato e a gente já matricula eles aqui no Piafex, eles já fazem, vão adorar. E a gente já passa, né, no final dos atendimentos ali uma visão de cada criança, é feita uma reunião com os pais de como foi, como eles perceberam. Às vezes eles trazem alguma demanda ou outra, tá? E não esperar também, né, a criança apresentar os prejuízos para daí correr atrás, né? Vamos antes. Perfeito, eu tava bebendo água aqui. Mas perfeito, gente. A gente tem que buscar ajuda mesmo antes de se instalar, né? E segregar. Que nem às vezes fala, mas a minha criança tá. Daí deu 3 meses e tá com dificuldade de adaptação escolar. Um detalhe, né, que foi importante você me lembrar agora, é que a questão do Piafex também, né, como prevenção, ela faz também com que a criança não apresente certas dificuldades que ela poderia apresentar no futuro. Né? Isso é um detalhe importante. Isso a gente já tem como exemplo na clínica, né? Sim. A gente sempre fala, né, que a gente tem, né, alguns tipos de tratamento e intervenção. A intervenção antes do problema realmente acontecer e se instalar, né? A intervenção quando o problema se instala, né? E a reabilitação, o que vai ser e quais vão ser as consequências depois que esse problema ele já se instalou. Então, o Piafex, ele é um programa que a gente realmente começou e está fazendo a divulgação e mandando para os pais,
para que eles realmente entendam a importância de olhar para isso, né? Porque a gente não vai saber, né? Não tem como eu tirar o cérebro de vocês e saber o quanto vocês aprenderam com esse vídeo ou não. O que mudou fisicamente, sinapses e tudo mais. A comunicação neuronal. Mas, né, eu consigo medir pelo que vocês vão aplicar. A criança também, quando ela é exposta a essas situações controladas, planejadas, dentro de um programa, elas acabam internalizando e sabendo o que é esperado delas. Então, facilita a parte emocional, facilita a parte comportamental, né? E o posicionamento e entendimento de quem é essa criança no mundo e o que esse mundo espera dessa criança. Que muitas vezes é a maior dificuldade deles. A gente sempre fala, seja bonzinho, se comporte e respeite o professor, mas a gente não fala o que é respeitar o professor, o que é ser bonzinho, né? Então... Exatamente, não explica para a criança, né, o significado de cada coisa. Sim, e a gente precisa realmente prestar atenção nessa parte, gente. Dúvidas, perguntas, deixem aqui, né? Esse programa, como eu falei, já é o segundo vídeo que a gente tem no canal sobre. Então, nos procurem, tá? Qualquer dúvida. Obrigada, Vanessa, pela sua presença, por estar compartilhando aqui com os nossos telespectadores, né? Que agora todo mundo pode ter um canal, então temos um canal na Sociedade do Conhecimento. E até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau.